Bom, e vamos falar mais sobre censura à imprensa, dessa vez não aqui no Brasil, na Venezuela. Lá também tem rádio na mira das autoridades. A Comissão Nacional de Telecomunicações da Venezuela ordenou na última semana o fechamento de 15 emissoras de rádio que operavam em 3 estados fronteiriços do país, segundo um relatório do Sindicato Nacional dos Trabalhadores de Imprensa, atualizado no sábado. O grupo disse que o regime de Nicolás Maduro alegou suposta falta de habilitação para operar, classificando a medida como ação arbitrária. Com esses novos fechamentos, a organização diz que 70% das emissoras estão impedidas de transmitir e garantir o exercício da liberdade de expressão, minando o acesso à informação. Na semana passada, o Colégio Nacional dos Jornalistas denunciou o fechamento de 46 emissoras de rádio em 7 estados do país nos últimos 4 meses. Além da proibição de operar, a Conatel também é acusada de roubo por apreender o equipamento de transmissão dessas emissoras. Você, Schelp, 1 minuto e meio. Olha, a liberdade de expressão na Venezuela vem sendo desmontada há muito tempo, muitos anos de trabalho, um trabalho obviamente nocivo, né, a liberdade de expressão, mas é calculado e começou, né, lá atrás com a estatização, né, primeiro retirando as outorgas de TVs, depois transferindo para o próprio Estado. Então o Estado hoje tem o controle, né, da maioria, quase mais de 80% de TVs e rádios do país são controlados pelo Estado. E ainda sobram, né, restam algumas rádios pequenas no interior que mesmo assim, né, mesmo por serem pequenas, mesmo atendendo a um público mais restrito, acabam sendo alvo aí dessas medidas autoritárias. Em termos de jornais também, a Venezuela tinha 110 jornais, hoje em dia tem uma dezena no máximo e tem dificuldades de publicar diariamente, porque não consegue importar papel, já que para importação é preciso ter autorização para fazer o câmbio, né, e assim por diante. É uma grande dificuldade. E uma questão importante também é que os venezuelanos conseguem informação mais, digamos, isenta, porque há bravos donos de sites, né, na internet que fazem esse trabalho, que mantêm vivos, por exemplo, La Patilla, que é um site que tem informações mais fidedignas sobre o que acontece na Venezuela. Só que, e para não serem derrubados, né, esses sites eles têm que usar aquele recurso de você provar que não é um robô, né, antes de conseguir acessar as notícias. Caso contrário, obviamente, eles seriam alvo de ataques hackers comandados pelo governo para derrubá-los, já que eles, obviamente, mantêm seus servidores fora do país. Augusto. Sabe qual é o pretexto que eles usam ao governo? Antes era o Chávez, agora o Maduro. Diz que eles defendem, isso é para defender a democracia bolivariana. A Venezuela já teve uma imprensa, né? Já teve emissoras de TV, emissoras de rádio muito fortes, conhecidas. Tinha um modo de narrar futebol curioso também. Todo mundo conhecia algumas TVs e emissoras de rádio, repito, sumiram todas. E o PT acha que na Venezuela há democracia até de sobra. Você, Zé? A ditadura da Venezuela, ela não apareceu de repente, né? Começou lá atrás, quando os venezuelanos decidiram votar no governo de esquerda, né? E aí Hugo Chávez, sócio de Cuba, né, decidiu tomar caminhos assim que assustaram. Primeira situação foi entrar em conflito com empresários fortes que ajudavam a Venezuela. E, inclusive, a Petrobras brasileira foi vítima de uma desapropriação e que o governo do Lula cruzou os braços. Era para reagir, porque se trata de um roubo de uma empresa brasileira. Estatizaram a Petrobras, que fazia refino lá na Venezuela. Naquela época, o país ia muito bem, tinha dinheiro, porque o petróleo estava em alta no mercado, e a Venezuela exportava petróleo, e um petróleo de boa qualidade. E aí o que aconteceu? A coisa desandou. Desandou porque o regime começou dominando o judiciário e, evidentemente, a imprensa. E de lá para cá, ainda há resistência, sim, como falou o Diogo. Algumas rádios funcionam
do interior, outras até de fora da Venezuela, transmitindo para a Venezuela, mas é impossível conter um país que está dominado por milícias. As informações é de que a Venezuela está hoje dominada por milícias e ninguém sabe exatamente como está o poder interno. É muito difícil de obter informações internas do governo da Venezuela. Então, assim, o cuidado é exatamente para não chegar a esse ponto.